E o STF formou maioria nesta quinta-feira para fixar um prazo de 60 dias para que as Big Techs se adequem às novas regras de responsabilidade por conteúdo. As empresas Google e Meta solicitavam um prazo de 6 meses ou que as regras só passassem a valer após o encerramento de todos os recursos. O prazo de 60 dias havia sido sugerido pelo relator Dias Toffoli na quarta-feira. Os ministros, no entanto, não formaram um entendimento em relação ao alcance das obrigações e aos critérios para definir quais plataformas serão submetidas às novas regras. Aproveitando esse tema, hoje é quinta-feira, vamos para a nossa coluna Seu Direito Digital. E vamos receber ao vivo Leandro Alvarenga. Por favor, junte-se a nós aqui nos estúdios do Olhar Digital. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem, Marisa. Leandro, vamos lá. O que pode mudar na forma como as redes sociais respondem por posts de usuários a partir desse julgamento do STF? Bom, vamos só fazer um recordatório aqui para as pessoas, né? A gente estava discutindo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, em que falava que a rede social ela não tinha nenhuma responsabilidade sobre o que é postado e só a partir do momento que ela recebesse uma ordem judicial, ela teria responsabilidade. Esse é o ponto. O STF entendeu que esse artigo ele não é totalmente constitucional, ele tem uma constitucionalidade parcial e que as redes sociais ela tem que ser responsabilizada, mesmo sem ordem judicial, em casos de crimes graves, em casos de racismo, casos que envolvam menor, crianças, adolescentes, crimes que sejam efetivamente lesivos, ameaça coletiva. E o que está se discutindo é como vai ser feito esses canais de denúncia. Porque hoje, como é que funciona a rede social? Ela tem uma regra de uso que só se aplica para ela quando ela quer. Né? Eu brinco isso por quê? Porque ela tira a postagem do ar através dos seus algoritmos, mas quando o usuário denuncia alguma coisa, ela não tira. Né? Ela fala que não, tem que esperar a ordem judicial. Né? E muitas vezes, Marisa, a gente fala ali que muitas vezes a gente fala de liberdade de expressão. Então, quando fala injúria, calúnia e difamação, que são os crimes contra a honra, né, que é a maior defesa e a maior parte polêmica, é separar o que é crítica do que é efetivamente uma liberdade, uma reclamação, uma crítica efetiva, do que é uma ofensa. Né? Eu acho que você falar que a mãe de alguém é santa, para não usar a palavra feia, isso não é uma crítica, né, Marisa? Então, assim, a própria rede social, ela fala que você não pode fazer bullying, que você não pode cometer crimes, que tá no regulamento dela, o regulamento dela é a norma. Então, o STF ele veio falar o seguinte: minha querida, tem uma lei, que é o Código Penal, o que for crime que eles consideraram grave, eles elencaram quais são os crimes graves, você tem que tirar independente de ordem judicial. Não precisa esperar ir para um juiz, porque quanto tempo demora para isso acontecer, né, Marisa? Para o juiz dar uma liminar, essa liminar ser entregue lá e eles cumprirem. Quantas pessoas, milhões de pessoas já viram um post, aquele post viralizar, né? Esse é o ponto. Então, efetivamente, o que o STF fez agora foi a sugestão do Dias Toffoli, né? Vão ter 60 dias para criar um canal de denúncia que funciona. Por quê? Hoje os canais, eu falo por experiência profissional, Marisa, as plataformas elas têm os e-mails que você encaminha a ordens judiciais, que você encaminha notificações, advogados costumam fazer isso. E aí, por exemplo, esses dias eu mandei para esses e-mails e eu recebi uma resposta dizendo que era de direito autoral. E na verdade não era um direito autoral, era uma injúria agravada por ameaça, né? Então, não funciona, só funciona quando eu brinco, só funciona quando elas querem, né? A gente não quer que faça uma censura. Só que, efetivamente, quando eles sejam intimados e que seja apontado um caso real, que haja uma verificação real. E o que não está. Não está vendo, e o STF está vendo isso, efetivamente. As empresas têm condições, têm tecnologia para isso. Não é para ver uma censura geral, que a gente fala assim, uma censura prévia, né, Marisa?
mas elas têm que cumprir a regra dela mesmo. Se ela cria um termo de uso, ela tem que cumprir, né, Marisa? Então, esse é o principal ponto, é o prazo para eles buscarem se adequar. Então, criar um canal efetivo de denúncia, melhorar a fiscalização, identificar mais rápido e ser mais eficiente no serviço que eles prestam. É isso. Com certeza, porque também o tempo que seja 1 hora, imagina como isso já não se alastra, realmente o tempo é muito curto. Marisa, a gente não fala nem de horas, assim, às vezes uma ordem judicial, até você ir ao juízo, por exemplo, hoje você vai para o juízo depois de notificar a rede social, aí você espera 48 horas, 24 horas para ela responder, ela não responde, aí você vai no juízo, aí se o juiz for rápido, em 3 dias aí você tem uma decisão, se o juiz não for rápido, 1 semana. Pois é. Aí depois você tem que pegar essa decisão, levar lá e esperar mais 2, 3 dias para eles cumprirem. Então assim, já foi 10 dias aí sabendo o que está acontecendo, crimes estão acontecendo, estelionatos. Sim, o estrago fica. O estrago fica feio, né? Por exemplo, uma conta que seja feita para cometer crimes. Né? Ela também entra nessa regra. Eles não derrubam a conta, né? Demoram demais para derrubar a conta. E aí outras pessoas são lesadas. Então, assim, às vezes a gente não está falando só de uma ofensa a uma pessoa. Nós estamos falando ali de questões mais sérias, tráfico de drogas, tráfico de mulheres, contra o nazismo, por exemplo, gente que incita a violência. Então, já pensou? Quantos casos nós vimos na internet de pessoas que foram linchadas por boatos? Imagina uma situação dessa. Você vai esperar a pessoa ser linchada, ser morta, para depois, agora que eu recebi a ordem eu vou tirar do ar? É complicado, Marisa. Complicado. Agora, a deputada federal Érica Hilton prometeu acionar o Ministério Público Federal exigindo a suspensão imediata de uma nova ferramenta do Instagram que compartilha a localização dos usuários ao vivo em um mapa. Qual é a discussão nesse caso, Leandro? Bom, Marisa, o primeiro ponto é o compartilhamento de localização. É lícito? Ele é, Marisa. Ele pode ser feito, tem diversos aplicativos que fazem isso. Pode citar vários aqui, o Google Maps, o próprio Snapchat, o WhatsApp mesmo, você consegue fazer a comunicação. A questão não é se pode ou se não pode, é como fazer e como o usuário estar ciente. A maior questão ali, a LGPD, ela protege também a geolocalização, que ela é, quando atribuída a uma pessoa, um dado pessoal. E aí, para isso, o usuário tem que dar um consentimento, Marisa. E não é esse consentimento que todo mundo faz, que é não li e aceito, né? As pessoas não têm noção do que estão dando o consentimento. O consentimento tem que ser claro, real, né? Você tem que saber as implicações daquele consentimento que você está dando. E não é no meio de um termo de uso genérico, onde tem milhões de coisas, onde uma pessoa que é leiga não consegue saber. Então, o primeiro ponto o que a Érica Hilton está fazendo e está reclamando é uma reclamação que tem no mundo todo, na verdade. É que pessoas podem ser colocadas em risco se a geolocalização for compartilhada de maneira indiscriminada e sem um acompanhamento. Então, imagina uma criança pode ser sequestrada, tem crianças e adolescentes, crimes podem ser cometidos, os stalkers vão poder fazer a perseguição, né, mais vezes, crimes de violência doméstica. Então tem uma série de circunstâncias que tem que se tomar cuidado. Né? Por quê? Porque você começa a mapear os locais que a pessoa frequenta. Então, até você que queira dar esse consentimento, você tem que ter essa consciência que a sua informação pública ela pode trazer riscos para você. Nesse caso específico, o Instagram ele falou, eu compartilhei aqui, tá errado, ele mesmo tirou do ar, né? Ele falou que foi um compartilhamento que não era para ter aberto ainda a ferramenta, que estava em estudo e tudo. Mas existem outras ferramentas que fazem isso. Então, eu acho que esse é um case importante. Por quê? Porque vai começar uma discussão no Brasil que ainda nós não estamos tendo aqui, mas que lá fora já está muito madura, já está sendo muito discutido, qual é o limite do acompanhamento da geolocalização? Quando que ela é uma permissão ou quando ela é uma invasão da privacidade? Então, por exemplo, a gente discute muito, Marisa, o vazamento de dados colateral. Quer dizer, por exemplo, eu ando com a minha esposa, eu tenho a geolocalização minha liberada, ela não quer, não tem, mas por ela estar comigo, todo mundo sabe onde ela frequenta. Não é isso? Então, assim, existem uma série de discussões de qual é o limite disso. Mas o fato independente de ser
você dando consentimento ou não, esse consentimento ele tem que ser dado da maneira correta. A finalidade tem que ser clara, a regra do jogo tem que ser clara e tem que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois é, porque tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Exatamente. Tem, claro, o seu lado bom de segurança até essa localização, assim como também, por segurança também, você está exposto a outras atitudes, a outras pessoas que nem deveriam estar tendo aquele acesso à sua geolocalização, não é? Exatamente. É a segurança. A gente sabe como tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, Maria? Exatamente. Bom... o Conselho Nacional de Justiça, Leandro, anunciou novas medidas para reforçar a proteção de crianças e adolescentes que atuam como influenciadores digitais. Quais são essas novas regras, Leandro? Explica para a gente. Vamos lá, Marisa. Primeiro, o CNJ ele não está inovando em tudo. Tem algumas novidades, mas ele não está inovando. Na verdade, o que acontece? O ECA já está aí, o ECA já regula ali o trabalho de crianças. Né? Ele já exige, por exemplo, que atores mirins que trabalham em novela, em televisão, tenham alvarás judiciais para poder trabalhar. Uhum. A questão é que na internet isso não é regulado. E os juízes no Brasil estão decidindo cada um de um jeito. Né? O Ministério Público tem entrado com diversas ações, tem ações em Espírito Santo, em São Paulo, contra influenciadores, contra os pais, dizendo para fazer um controle dessa exposição do menor. E tem juízes dizendo, não precisa. Não é TV, só se aplica a TV. Outros falam, não, aqui precisa. E aí multa o pai, faz restrições com a criança. Né? Então, o que a CNJ está fazendo? Primeira coisa é, vamos parametrizar. O Brasil inteiro. Todo mundo tem que ter a mesma regra. Não importa se a criança está no Amazonas, na Bahia ou no Rio Grande do Sul, a regra é a mesma. Vai precisar de alvará. Ponto. Monetizou, virou dinheiro, vai precisar de alvará. E eu acho que é o ponto mais interessante que essa regra está sendo trazida, Marisa, que aí sim é uma novidade, e o dinheiro que foi ganho? Como é administrado? Porque a gente tem muitas histórias, aqui no Brasil mesmo e fora do Brasil, de crianças que ganharam muito dinheiro, foram muito ricas quando crianças, e quando chegaram na fase adulta estavam pobres porque a família gastou tudo. Uhum. Né? Porque se perdeu tudo, se esbanjou tudo. Então, uma das coisas que está sendo feita nessa regra é fazer um acompanhamento desse valor, e que a boa parte desse valor seja guardado ou refletido para o futuro da criança. Porque o dinheiro, a criança está ganhando, mas tem que ser voltada para a criança. Tem que lembrar, Marisa, que isso é um trabalho, efetivamente é um trabalho, é uma exceção à idade de trabalho. Uhum. Por quê? Porque a criança fazem conteúdos na internet, elas têm vídeo, eu tenho crianças que postam vídeo todos os dias, tem carga horária, ela efetivamente oferece produtos e serviços. Né? Várias marcas querem patrocinar, e isso gera dinheiro e renda para a família, mas essa renda, ela pode ajudar a família? Claro que pode, a criança está lá dentro, mas tem que ter um limite e tem que ser guardado uma parte, porque esse dinheiro é da criança. Então eu acho que a maior novidade é essa, Marisa, de como vai ser administrado esse dinheiro, e a intenção, na verdade, não é inventar roda, né? É efetivamente parametrizar para todo mundo, que todo mundo efetivamente faça com que essas crianças sejam protegidas para que não tenham trabalho abusivo, para que determinados vídeos, como nós vimos aqui da Lei Felca, não possam ser utilizados, e que essas crianças efetivamente sejam protegidas, mas que é o que o ECA já faz com as crianças na televisão. Pois é, porque tudo que vira um trabalho pode ser até uma exploração, né, do menor, né, no fim das contas, se você prestar atenção, pode até virar uma exploração do menor para ele ganhar dinheiro, para a família receber o dinheiro, enfim, nem é para a criança, né, às vezes nem a criança quer aparecer também, fica essa coisa de vou ser famoso, né, e aí a família aproveita e tem que realmente, é uma linha tênue essa, hein, sim. De exploração do menor. A gente tem que tomar muito cuidado exatamente por isso, Marisa, assim. Não podemos tirar a oportunidade da criança se desenvolver, dela não ter ser famosa, realizações, mas ela é uma criança. Então tem que ter um acompanhamento e uma fiscalização, que a gente sabe que algumas famílias, infelizmente, não têm essa condição ou consciência que tem que guardar o dinheiro para a criança. O dinheiro não é dos pais, né? É da criança. Bom, tá aí, discussão boa essa. Leandro Alvarenga, mais um Seu Direito Digital, muito bacana por aqui, com informações importantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Marisa. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos de casa. Aguardo vocês na quinta-feira que vem. Mandem suas perguntas,
Fiquem com Deus e até a próxima. É isso, vocês já sabem, Leandro Alvarenga está sempre com a gente toda quinta-feira, esclarecendo dúvidas sobre seus direitos e também seus deveres no mundo virtual. Semana que vem, claro, tem mais.